campeão da Libertadores, então, não é isso, Guilherme? Na Libertadores de 64, o Santos, como tinha sido bicampeão, ele já entrava direto na semifinal. E o adversário do Santos foi o Independiente, né, de Avellaneda, na Argentina. Foram 2 jogos. Né? O interessante é que o Santos, para fazer essas partidas, o Santos jogou sem o Mauro, sem Calvé, sem Dorval, sem Coutinho e sem Pelé. Quer dizer, o Santos foi com... Opa, estou mexendo na câmera aqui. O Santos foi praticamente com um mistão para enfrentar uma semifinal de Libertadores de América. E o Santos foi jogar a primeira partida no Maracanã. O Santos abriu 2-0 e o Independiente empatou e fez um gol aos 44 do segundo tempo. 89 minutos, o Independiente fez 3-2 e foi para a Argentina com uma vantagem enorme. A gente pega os jornais da época, os caras falam, o Santos não jogou muito bem e tal, né? Mas podia ter garantido pelo menos um empate. Na Argentina, o Santos também perde por 2-1. Né? E você pega de novo os jornais da época, né? Pega os jornais que são possíveis de você fazer a leitura, né? Estadão, Folha de São Paulo, Globo e tal. Sim. E eles falam que o Santos, né, realmente não jogou bem. Mas o que é interessante, né, essa história se revela por completo, não em 1964, mas em 2015. Porque em 2015, o ex-presidente da AFA, que foi presidente do Independiente, o Julio Grondona, ele falou o seguinte, ele deu uma entrevista e falou que ele tinha os bandeirinhas no bolso, nas 2 partidas. Ai, que safado. Tanto no Maracanã como na Argentina. Então ele tinha os 2 bandeirinhas em cada partida no bolso. Então, assim, ele sabia que o Independente ia para a final. E foi para a final e foi campeão. Então, assim, o Santos, apesar de não ter tido, segundo a imprensa, nenhuma atuação assim gritante, mas, assim, se os bandeirinhas estavam no bolso, né, como o próprio presidente do Independiente na época disse, então é aquela coisa, você vai mudando o resultado aos pouquinhos, né, é um impedimento que você marca, é um impedimento que você deixa de marcar, é uma inversão de lateral, uma inversão de escanteio, coisas do gênero. E aí o Santos caiu na Libertadores de 64. Mas o pior não foi em 64, né? O pior mesmo foi em 1965. Na Libertadores de 65, o Santos começou muito bem a fase inicial, né? Passou por cima dos campeões chilenos e peruanos e foi pegar o Peñarol, que era uma tremenda de uma equipe, né? O Peñarol tinha Maidana, tinha Forlán, tinha Héctor Silva, tinha Pedro Rocha, era um tremendo de um time, o Peñarol. Aqui no primeiro jogo no Pacaembu, o Santos ganhou de 5-4, um jogaço. E aí o Santos foi jogar em Montevidéu. Só que aqui tem uma coisa interessante, além de juiz, aí como já foi colocado, tem a ação fora do campo, né? Ao mesmo tempo que o Santos estava jogando a Libertadores, o Santos estava jogando o torneio Rio-São Paulo, e o Santos pediu para a CBD mudar a data dos jogos, para o Santos poder disputar os 2 campeonatos com uma certa tranquilidade. E a CBD não manteve o calendário que eles tinham colocado, e o Santos no dia 25 25 de março pega o Peñarol e ganha. No dia 27, 2 dias depois, o Santos tem que jogar contra o São Paulo. E aí não coloca o time titular, coloca um mistão. Porque no dia 28, o Santos está jogando contra o Peñarol na decisão da vaga. Então no dia 27, na véspera, o Santos tem que jogar contra o São Paulo pelo Rio São Paulo e perde, óbvio, né? Com um time reserva, perde para o São Paulo. E no dia 28 de março, vai pegar o Peñarol lá no Estádio Centenário, abarrotado de uruguaios torcendo fervorosamente, e o Santos o Santos toma o primeiro gol, vira o jogo, né? Só que aí estava caminhando já para
a classificação, né? Porque o Santos, como já tinha ganho o primeiro jogo, bastava um empate para ir para a final. Mas aí o senhor Luiz Ventre, juiz argentino, começa a atuar de uma maneira, começa a ser o 12º jogador do Peñarol, né? Aos 14 minutos, ele não dá um pênalti para o Santos, né? Aos 14, logo no início do jogo, não dá um pênalti para o Santos. Mesmo assim, o Santos abre aos 20, faz o seu gol aos 23 minutos. Aos 58, o Coutinho coloca o Santos na frente. Aos 76, ele marca um pênalti muito do esquisito para o Peñarol, né? Faltando 10 minutos para acabar o jogo, ele marca um pênalti muito estranho para o Peñarol. O Peñarol empata e depois, ao finalzinho da partida, aí logo em seguida, aos 85, perdão, o Santos tem um pênalti marcado para ser marcado novamente e o juiz não marca o pênalti aos 85 minutos. Aos 88, o Héctor Silva faz 3-2 para o Peñarol. Só que aos 91, o Pelé empata o jogo, né, o que daria a classificação do Santos. Só que, o que o juiz faz? Ele fala que o jogo já tinha terminado. Então,